Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai iniciar o capítulo 7 falando sobre as funções inorgânicas. Hoje nós vamos ver um pouco sobre as funções ácidos e bases, verificar algumas das propriedades, aplicações e características químicas dessas duas classes de substâncias inorgânicas. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Gente, para começar a falar sobre ácidos, nós precisamos entender que ácidos, primeiramente, eles são substâncias que conduzem eletricidade. Aqui, o exemplo, nós temos o ácido clorídrico, tá certo? É um líquido, que quando dissolvido em solução aquosa, é capaz de conduzir eletricidade. Cuidado, não produz. Conduz eletricidade, permite a passagem de corrente elétrica nessa solução. Isso acontece justamente pela formação de íons, né? Seja mais ou menos íons, né? Se tiver muitos íons, a condutividade é melhor. Se tiver poucos íons, a condutividade é menor. Ok? Isso porque existem então cargas distribuídas nessas soluções condutoras. Essas cargas são provenientes de cátions e ânions, ou seja, a dissolução de ácidos em soluções aquosas, seja de ácidos em água, para a formação de soluções aquosas, existe aí então a consequente formação de íons, ou portanto o processo de ionização, certo? Considerando como exemplo novamente o ácido clorídrico, nós temos aí a formação de uma molécula, né? O ácido clorídrico ele é formado pela ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, certo? Essa ligação é uma ligação polar, ok? Porque o cloro é um elemento mais eletronegativo. Legal? Isso explica inclusive o fato do cloro estar no estado líquido às condições ambientes, ok? E considerando também que a molécula de ácido clorídrico, HCl, é polar, ela interage por forças entre as moléculas polares, por forças do tipo de polo. E essa interação com as moléculas de água, são essas moléculas que cercam aqui a molécula de ácido clorídrico, essas interações também são fortes a ponto da molécula de água quebrar a ligação entre o hidrogênio e o cloro, certo? É nesse sentido que são produzidos cátions e ânions nessas soluções aquosas. Ou seja, a molécula de água é capaz de separar o cátion do ânion e, nesse sentido, formar uma solução aquosa. Legal? E uma solução aquosa condutora, justamente devido à presença de cátions e ânions de cargas positivas e negativas distribuídas ao longo da solução. Ok, gente? Aí nós temos a equação simplificada desse processo de ionização, em que as moléculas de HCl, as moléculas de ácido clorídrico, ao entrar em contato com as moléculas de água, se dissolvem e essas moléculas de água são responsáveis então pela separação do hidrogênio com o cloro, fazendo com que o hidrogênio assuma carga positiva e o cloro carga negativa. Ok, gente? Bom, nós temos que o conceito de ácido, trazido a nós por Svante Arrhenius, esse cientista aqui na foto, é toda substância que, ao interagir com água, sofre o processo de ionização, produzindo sempre íons hidrogênio, ou seja, aqueles íons H+, que nós vimos aqui, certo? Então, todo ácido, ao sofrer ionização, independente do ânion que produza, sempre todo ácido vai produzir o íon hidrogênio H+. Legal? Isso é uma característica vista por Arrhenius, certo? Produzindo, portanto, uma solução condutora. Agora, os tipos de ionização do ácido vão determinar se o ácido é forte ou fraco, certo? Mas antes disso, verificando só a ionização, aqui, por exemplo, do ácido sulfúrico, esse ácido aqui, que tem dois hidrogênios ionizáveis, né? Ou seja, tem dois hidrogênios para serem liberados em solução aquosa, ok? Então, nesse sentido, interagindo com a água, forma dois hidrogênios H+, misturados com as moléculas de água. Esse aqui é o íon hidrônio, tá bom, gente? Para quem não conhece, é simplesmente a junção do H+, com a molécula de água. E se formam dois, devido justamente a ter dois hidrogênios por molécula de ácido sulfúrico. Nesse caso, aqui nós temos a ionização total, a ionização completa do ácido sulfúrico. E quando não for completa? Quando não for completa, ela acontece em etapas, ela se completa por etapas. Como, por exemplo, primeiramente nós temos o ácido sulfúrico, ao interagir com uma molécula de água, temos aí a formação de um H+, um hidrônio,
certo? Sobrando ainda mais um hidrogênio para ser ionizado. Portanto, esse hidrogênio, ao interagir com outra molécula de água, ele sai na forma de hidrônio também, não sobrando mais nenhum hidrogênio ionizável. Então, aqui nós temos a separação desses dois hidrogênios pelas moléculas de água em duas etapas, ok? Essa é a ionização parcial, então, do ácido sulfúrico. Agora, quanto à classificação dos ácidos em ser mais forte ou mais fraco, aliás, perdão, entre ser monoácido, significa que o ácido ele vai ter somente um hidrogênio ionizável, como é o caso do ácido clorídrico também, certo? Quando ele é diácido, significa que, assim como o ácido sulfúrico, ele vai ter dois hidrogênios ionizáveis, ok? Para liberar em solução aquosa. Um triácido tem 3 hidrogênios ionizáveis e um tetrácido tem 4 hidrogênios ionizáveis. Legal, gente? Então, essa é a classificação em termos de hidrogênios que podem ser liberados em solução aquosa. Ok? Essa ionização também pode ser medida por uma constante chamada grau de ionização, que é representado pela letra alfa, certo? E ela tem uma equação de representação muito fácil. Esse grau de ionização é o total de moléculas de ácido que foram ionizadas após dissolvidas, dividido pelo número total de moléculas que você tinha inicialmente. Tá? Então, desse total, quantas sofreram ionização? Certo? Essa é a pergunta. Então, nesse sentido, jogando os valores nessa fórmula, a gente obtém o grau de ionização. E claro, quanto ao grau de ionização? Se o grau de ionização for menor do que 5%, o ácido é conhecido como fraco. É o caso do ácido cianídrico, ou também conhecido como cianureto. Certo? É muito tóxico. Então, nesse caso, temos um ácido fraco. Quando o grau de ionização está entre 5% e 50%, dizemos que o ácido ele é tido como moderado, ele já não é um ácido fraco, certo? É o caso do ácido fluorídrico. E, por fim, quando o grau de ionização é superior a 50%, o ácido é conhecido como forte. É o caso do ácido clorídrico, do ácido sulfúrico, ácido nítrico. São ácidos fortes, inclusive perigosos. Ok, gente? Certo? Essa é a classificação em termos de força de um ácido. Agora, esses ácidos também são classificados em termos de hidrácidos, são ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula, ou oxiácidos, que têm oxigênio na sua fórmula. Certo? Então, aí nós temos que, com relação a essa classificação, um ácido é tido como fraco quando o número de oxigênios e o número de hidrogênios ele resulta numa diferença de zero, ou, no caso, ele é tido como moderado quando o número de oxigênios é uma unidade superior ao de hidrogênios, e ele é tido como um ácido forte quando a diferença é de 2 unidades para a quantidade de oxigênios e de hidrogênios, tá? Prevalecendo a quantidade de oxigênios, sempre. Aí nós temos um ácido forte. Ok, gente? Isso entre os oxiácidos, naturalmente. São aqueles que têm oxigênio na sua fórmula. Ok? Bom, quanto à nomenclatura dos ácidos, qualquer hidrácido, ou seja, que não tem oxigênio, ele vai terminar com a palavra, a partícula de palavra hídrico. Tá certo? Isso vem de que forma? Percebe-se que esse ácido é feito de iodo. Então, esse ácido, ele é o ácido iodídrico, termina em hídrico. O segundo ácido ele é feito com flúor, então ele é um ácido fluorídrico. O terceiro ácido é o ácido que é feito a partir do enxofre, do latim sulfur, então ele é o ácido sulfídrico. Legal, gente? Então não tem oxigênio, termina em hídrico. Agora, aqui, mais um exemplo. Ácido feito à base do cianeto, ácido cianídrico. Legal, gente? Então, essa é a ideia. Com relação aos oxiácidos, nós temos a terminação em ico. Somente ico, ok? Então, ácido nítrico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, né? Fosfato, sulfato, clorato, nitrato, ok? Termina em ico. Legal? Bom, quanto ao ácido clórico, ele tem algumas variações, como por exemplo, ele tem uma variação que tem um oxigênio a mais na fórmula, nesse caso se torna ácido perclórico. Legal? Quando ele tem um oxigênio a mais.
E também existem as possibilidades com oxigênios a menos, como é o caso do ácido cloroso. Tá? Então, tiramos o ico, colocamos o oso. Legal? E tirando mais um oxigênio ainda, aqui não é mais, tá, gente? É menos. Ok? Tirando mais um oxigênio, fica ácido hipocloroso. Beleza? Então tem algumas variações aí. Isso acontece com o cloro, com o bromo e com o iodo, quando são ácidos oxiácidos. Legal? Ok? Aqui desse lado direito está certo. Ó. Menos oxigênio. Ok, gente? Então, tá aí essa regrinha. É importante. Qualquer coisa, dá pausa no vídeo e olha com mais atenção. Temos, portanto, então, alguns ácidos aí, como o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, né, muito parecidos. Ácido nítrico e ácido nitroso também são muito parecidos. Ó, ácido fosfórico, ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. Certo? Então, tem uma variedade bem grande aí. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida nós tiramos na aula online. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até mais.